E aí, gente, tudo bom? Muito obrigado por vocês estarem sempre ligados aqui no canal. A gente passou de 30 mil inscritos esse ano. A nossa meta, assim, o pico era 30 mil, provavelmente a gente vai fechar o ano aí com os 32. Então, muito obrigado mesmo. E antes de mais nada, clique em curtir, inscreva-se no canal. Pode até ativar o sininho que tem aqui no canal para você receber notificação quando a gente publicar qualquer vídeo. Esse aqui é o Canto do Galo. O que é o Canto do Galo? Não é o pós-jogo que a gente fala sobre a partida, não é a live que a gente fala sobre diversos assuntos. Esse aqui surgiu um assunto avulso no Atlético, a gente grava o Canto do Galo. Pode ter a minha presença apenas, pode ter uma turma, pode ser eu um convidado especial, alguém que já é do Camisa 12, enfim. Esse é o espaço para você se sentir em casa. Se o cachorro latir aqui, eu vou mandar pro ar do mesmo jeito. Minha canequinha de café tá aqui. Eu tô igual o William Bonner, daqui para baixo não tem nada, meu filho. Então é só a camisa aqui para aparecer na tela mesmo, o manto alvinegro, tá beleza? Bora falar sobre esse assunto então, que Alexandre Tadeu não é mais diretor de futebol do Galo. Quem estava lá na apresentação do Levir Cup viu que quando o Galo entrou na sala de imprensa já viu um clima estranho. O Galo entrou mudo, saiu calado na apresentação do Levir, ficou no cantinho da mesa, calado o tempo todo. No papel ele ainda era funcionário do Atlético, talvez seja até dezembro para cumprir o contrato. Mas na prática ele já não era diretor do Atlético mais. O Sérgio Sete Câmara assumiu o microfone, quebrou a promessa de não falar sobre futebol, sempre que ele estava do lado do Alexandre, ele falava futebol com ele e tal, e dessa vez não, ele quis falar. E ali já dava para perceber, minha dúvida era se o Alexandre Galo ficaria até o final de dezembro, janeiro, para colocar em prática o planejamento que ele entregou para o presidente, que já estava nas mãos do presidente, ou se o presidente seria ousado para trocar agora um diretor. Outra dúvida que eu tenho é se vai aproveitar o planejamento que o Alexandre entregou para ele ou se vai remodelar, se vai começar do zero com um novo diretor. Aí vem o perigo, porque o novo diretor chega em dezembro, o Marcos fica até dezembro. Como que você planeja um perfil, como que você busca contatos no mercado e tal em tão pouco tempo. Principalmente se a gente for para a primeira fase da Libertadores, a pré-Libertadores, está difícil demais de ir. Você estaria muito em cima da data, porque acho que no finzinho de janeiro, primeira semana de fevereiro, você já tem partida. É muito em cima para você montar, porque você não tem que pensar que o reforço vai chegar uma semana antes da partida da Libertadores. Se for para Libertadores, bicho, eu já não falo isso com a mesma segurança. Mas que seja, com a Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, você tem que fazer seu reforço chegar para a pré-temporada. E teoricamente o diretor vai chegar em cima da pré-temporada. E essas negociações se arrastam por semanas até. Então, se aproveitar o planejamento do Alexandre, nem que o planejamento do Alexandre Galo não deve ter nada para aproveitar, não. Mas bora falar então sobre o futuro. Alexandre Tadeu, a gente já falou muito aqui em vídeos no canal sobre os erros dele, erros do presidente por dar carta branca para ele, os contratos longos que espalhou aí no Galo, jogadores que trouxe que não acrescentaram em nada, o vestiário que não foi bem administrado para amaciar para o treinador, né? Bora falar então de futuro, porque o Atlético ele fez uma característica, a mesma característica de treinador ele fez para diretor. Até o número de demissões, né? A gente não está com um monte de treinador nos últimos anos aí. Olha a quantidade de diretores, desde a morte do Eduardo Maluf. Na verdade, antes da morte ele já vinha, por causa do tratamento, já estava ausente no CT. O Daniel teve que assumir esse papel. E daí para frente vamos analisar. O Daniel colocou o André Figueiredo. O André já vinha mal até nas categorias de base, já era contestado lá. E assume o futebol do Atlético. Inexperiente, não é, Fael, não é inexperiente, porque anos dirigindo a base do Galo. É diferente, a pegada é diferente. Colocou o André Figueiredo ali, não durou nada, assim, rapidinho voltou para a base, porque a pressão é grande, porque o trabalho dele já era ruim lá nas categorias de base. Depois, Domênico, igualzinho o Marques, só para fechar o ano. Na fogueira e tal, para administrar o futebol, para ter contato do vestiário, com o treinador, com o presidente, para ser esse cara que faz essa intermediação e tal. Domênico deixou o departamento de comunicação, até o final do ano pegou ali, ficou como diretor de futebol. Na apresentação da nova diretoria, o Dr. Sérgio Sete Câmara agradeceu o Domênico, apresentou Alexandre Galo, o presidente não queria o Klaus Câmara, que perguntaram para ele, pelo fato dos dois terem se encontrado no aeroporto, se seria o Klaus, ele falou: Klaus tinha acabado de ser campeão no Cruzeiro. Não vou trazer alguém inexperiente como ele, quero o perfil de alguém já acostumado com o mercado e com esse perfil de diretor. Trouxe Alexandre Tadeu, né? E o Marques agora também, para tapar buraco, mesma coisa do André Figueiredo, está resolvendo um monte de pepino lá na base, um ano muito ruim para a base. Ah, Fábio ganhou a Taça BH. Não, no geral,
O ano da base foi muito, muito ruim e vai ter que evoluir muito, aliás. Esse ano não falei nada de base, ano que vem Marcos pode saber que vem cobrança demais se o negócio não render. Mas o Marcos vem para tapar buraco. E agora? Olha só os perfis dos treinadores dos últimos tempos. A gente foi, depois que o Levir Coupe saiu, veio o Aguirre e tal. Aí veio o Roger Machado, que era assim uma aposta. Fael, você tá louco mais uma vez, estava lá no Grêmio e tal, era aposta. Você sabe que é novo no mercado, é diferente do cara que é bajulado pela grande mídia para o cara que é experiente. Eu estou falando de experiência, o Levir Coupe é experiente. Estou falando de um cara, o Roger Machado pode ser que venha a se tornar um grande treinador, mas até então foi uma aposta assim. O Micali, campeão olímpico, é uma aposta, gente. É uma aposta. Então nós seguimos, assim como a gente fez muita aposta, e o Thiago Largue, aposta também. Nós exageramos nas apostas como treinadores e nós exageramos nas apostas como diretores de futebol. Sendo assim, eu acho que o perfil que o Sérgio Sete Câmara quer para 2019 é experiência. Cara que tem nome, cara que você pega o trabalho, pega o currículo e fala, epa, Levir Coupe, currículo, de respeito. Você pega o diretor e fala assim, ó, entende, não é aposta, não vai precisar pegar um ano de experiência, porque o Dr. Sérgio tem 3 anos de mandato, um já foi, péssimo. Se fizer experiência mais um ano e não der, sobra o último para você começar na estaca zero do mesmo jeito que você entrou. Então, o perfil que eu acho que ele vai pegar agora é de um cara experiente. E isso já excluiria alguns nomes aqui, ó. Por exemplo, nomes como o Gilberto Silva, que a torcida quer muito e tal. O Gilberto Silva tem até uma outra situação com o clube pelo processo que ele moveu contra o Atlético, até com exageros, horas extras e tal. Ele saiu do Atlético, procurou o clube algumas vezes, o Gilberto fala que procurou Calil, Maluf, que queria um retorno do clube, porque ele queria tratar a lesão dele, ele queria saber como que o Atlético poderia ajudá-lo nessa transição e tal. E o Atlético teria ignorado o Gilberto Silva. E o Gilberto, então, com aquela mágoa no coraçãozinho, foi lá e pesou a mão no processo. Isso deixou muita gente chateada lá no clube, grandes atleticanos, como por exemplo o Dr. Lázaro e tal. E Gilberto passou a ser persona não grata lá, né, velho? Ó, Gilberto aqui não, tá querendo tirar dinheiro nosso de uma forma que a gente não concorda e tal, através do processo. Por isso eu acho que o Gilberto Silva não seria o nome do diretor, mas Daniel Nepomuceno falou agora, há pouco tempo com o pessoal do Fala Galo, mas já me fala isso há algum tempo. Vai, o Levir Coupe esquece. Porque a forma como o Levir Coupe saiu do Atlético, ele não volta. E o Levir Coupe já teria voltado lá quando o Oswaldo saiu. Resolveu, sentou na mesa, resolveu tudo. Quem sabe, fala assim, Gilberto, vem cá, senta aqui. Você é um cara com experiência internacional, respeitado, um cara correto demais, a pessoa muito correta. Dá pra gente resolver isso, alinhar esse processo com o seu cargo de diretor e tudo mais e tal? Dá pra fazer, gente. Depende do quebra o ego, tá? Baixa a cabeça dos dois lados, tô falando dos dois lados. Acerta, chega no denominador comum ali, velho, que aí você tem um grande ídolo do clube, um cara que conhece o clube, uma pessoa muito correta, que isso é importante demais para esse cargo, gente. Nossa, tanto que você economiza num clube com gente correta aí. Gilberto Silva, então, se acontecesse isso, mas teria que partir do Atlético, certamente. O Gilberto não vai se oferecer para lá. Um nome que todo mundo fala, que eu não sei porque que vocês cismam com ele, é o Belletti. O que o Belletti fez, gente? É aquela cena dele lá, depois do jogo do Corinthians, que ele tá chateado, é porque ele sempre elogiou a torcida do Galo, é porque ele é um cara que foi ídolo na Europa aí, que não tem um trabalho do Belletti que você fala assim, conhece, bom e tal. Eu acho que a gente vai muito pelo lado emocional, é diferente de quem escolhe, de quem toma a decisão. Nós vamos muito pelo lado emocional. Ao pesquisar quem poderia ser o diretor do Atlético, eles pesquisam fontes, pesquisam os clubes, contatos que eles têm nos clubes por onde esse pessoal passou, pessoas próximas. Tem cara que você não precisa nem ter fonte e tal, que você fala, ih, rapaz. Se bem que se tivesse pesquisado aí, muita gente não teria passado aqui no clube, né? Mas vamos lá, o certo seria fazer isso pelo menos, né? Então o Belletti seria um nome que eu excluiria. E aí surgem os nomes mais conhecidos. A gente falou aqui com o Betinho outro dia sobre o Marco Aurélio Cunha, que falou que se o cargo estivesse vago no Atlético, ele não recusaria jamais o Atlético. Cara experiente, está administrando o futebol feminino lá da CBF, entende do riscado. Com o Levir Coupe eu acredito que se entenderia muito bem.
Eu tô numa dúvida agora que, gravando o vídeo, eu não vou parar para pesquisar, mas se o Levi trabalhou com ele no São Paulo. E bateu essa dúvida aqui. Ou eu tô viajando, o Levi não foi no São Paulo. Mas enfim, depois eu pesquiso, tá beleza? Marco Aurélio Cunha, um nome forte, porque falou que não recusaria o Atlético. Seria legal demais se fosse o Marco Aurélio Cunha. Um cara que, esse eu acho que é muito forte, Paulo Autori. Não deu certo lá no Atlético Paranaense por um cara, Celso Petralha. Celso Petralha é muito difícil, presidente do Atlético Paranaense, de trabalhar. Todo mundo do futebol fala que é muito difícil. O Paulo Autori é um caso interessante porque torcedor não gosta do Paulo Autori. Você lembra do Paulo Autori, que o Atlético pode ganhar de 4-0, que marcou o quarto gol e parece uma múmia na lateral do campo. Ele não tem reação. Todo goleiro que trabalha com o Paulo Autori elogia a pessoa que é, o treinador, a sabedoria que tem no futebol. Todo mundo elogia o Paulo Autori. E aí, se você não precisa ter o Paulo Autori no banco, aquela mumiazinha sem emoções lá, e para diretor de futebol, que entende de vestiário, entende de boleiro, entende de futebol, tem contato, passou por tudo que é clube e tal, é um nome muito interessante sim. Você vai ter uma repulsa que você não tem quando eu falo do Belletti, porque você está associando o Paulo Autori, treinador de futebol. A gente está falando aqui como que seria um Paulo Autori diretor. Luxemburgo, pelo amor de Deus, tem madeira para eu bater? Que tem. Bati. Gente, a única coisa que o Luxemburgo era bom no passado era de entender dentro das 4 linhas. O que estragou o Luxemburgo, o que estragou o Luxemburgo foi tudo fora das 4 linhas. Então, se você está procurando um cara para trabalhar fora das 4 linhas, pode ter certeza que não é ele não. O Klaus Câmara, eu falei aqui que em 5 de outubro de 2017 eles se encontraram no aeroporto. E o César de Cano falou que ele era inexperiente e que não contaria com ele. O Muricy é um cara que está trabalhando aí de comentarista, de TV e tal. Muito interessante também o nome dele. Conhece de futebol demais, pode ser treinador se quisesse, mas será que aguenta o pique, a emoção do dia a dia do futebol, o desgaste físico e mental? Porque, por exemplo, quando o Levi chegou, eu falei, caramba, o Levi tá velhinho, Levi, será que aguenta o pique, desgaste físico e emocional do dia a dia? Segundo o jogo dele aí agora contra o Ceará, parecia que o Levi estava aqui no Atlético há 15 anos, bicho, a cara dele. Então, o Muricy, eu acho que o que pesa é todo o histórico dele de saúde e tal. Mas, junto com o Paulo Autori, eu acho que é o nome mais interessante. E aí vem outros, como o Rodrigo Caetano, que está empregado, chegou no Inter esse ano ainda, está fazendo um bom trabalho, esse Inter lá na ponta da tabela, que mostra que um diretor, a importância de um diretor, né, para montar um elenco certinho, para administrar, para maciar para o treinador. Mas desses nomes aí, sem dúvida nenhuma, para de pensar que Paulo Autori é o Paulo Autori treinador e que virá uma surpresa aí, um cara inexperiente, porque eu acho que dessa vez esse doutor Sérgio Sete Câmara, que é um cara experiente para finalmente focar só no clube, só nas finanças, só na administração, só na Arena MRV e deixar o futebol e falar assim, meu filho, só vem cá e me entrega um cheque que eu confio em você, eu vou assinar e no mais eu te dou carta branca para você tomar a decisão com o que você quiser, multa quem você quiser nesse time, faz o que você quiser, beleza? É isso aí, gente, se não clicou em curtir ainda, que absurdo, bicho, clique em curtir agora, inscreva-se no canal e tamo junto, valeu!